Você ouviu também? A voz de Lucas quebrou o silêncio enquanto ele olhava ao redor, seus olhos fixos no vazio do corredor escuro. O relógio na parede na sala marcava exatamente 3 horas da manhã e o ar parecia ter ficado mais denso de repente. Eu não queria responder. Eu tinha medo de tentar saber o que isso significava. Naquela noite, estávamos todos reunidos na casa de campo, uma construção antiga e abandonada nos arredores da cidade. Ela tinha sido deixada às traças por anos, com telhas quebradas, janelas trincadas e um jardim tomado por ervas daninhas. Ninguém a comprava por um motivo simples: o som que ninguém deveria ouvir. A lenda dizia que a casa era amaldiçoada. Moradores antigos contavam a história de um som que ecoava em seu interior nas madrugadas, sempre às 3 da manhã. Diziam que qualquer um que ouvisse o som 3 vezes não sobreviveria para contar o que havia acontecido. Nas últimas semanas, um grupo de exploradores urbanos decidiu investigar o local. Eles estavam em busca de adrenalina, prontos para desafiar o sobrenatural, mas nenhum deles foi visto novamente. E, estranhamente, a polícia não conseguiu localizar nem os seus corpos. Apenas os pertences dos exploradores foram encontrados dentro da casa, como se eles simplesmente tivessem evaporado. Naquele momento, sentados no sofá da sala, sabíamos que a lenda poderia ser apenas isso, uma história para assustar os mais crédulos. Mas havia algo naquela casa. A escuridão parecia mais profunda, as sombras mais longas e o ar cada vez mais pesado. Deve ser o vento, tentei dizer na minha voz, que soou fraca. No fundo, eu sabia que não era o vento. Havia algo muito errado. Cada fibra do meu corpo parecia gritar para sairmos dali. No entanto, eu permaneci imóvel, incapaz de me mover. De repente, o som ecoou novamente. Um ruído grave, como um lamento abafado vindo de algum lugar abaixo da casa. A vibração parecia percorrer as paredes, fazendo o chão de madeira ranger levemente sob meus pés. Eu podia sentir o som dentro do meu peito, como se estivesse saindo de dentro de mim. Lucas se levantou de repente, os olhos arregalados, encarando o corredor escuro que levava ao porão. É isso, é o som que eles falavam, disse ele com uma voz trêmula. Se você ouvir 3 vezes, não há como voltar. Pare de brincar, Lucas, disse Alice, a única entre nós que ainda tentava manter a compostura. Isso é só um mito. Estamos deixando a imaginação nos controlar. Mas Lucas não estava brincando. Ele caminhava lentamente em direção ao corredor, como se estivesse hipnotizado. Havia algo em seus olhos, um terror profundo, como se ele soubesse mais do que estava nos contando. Lucas, não vai, eu gritei, levantando-me de um sobressalto, mas ele já estava no corredor, movendo-se em direção à porta do porão. Foi quando o som veio pela 3ª vez, mais alto, mais nítido e muito, muito mais próximos de nós. Era impossível ignorar o terror que aquele ruído trazia consigo. Parecia que o próprio ar estava vibrando, fazendo cada objeto na sala ranger ou tremer levemente. Eu olhei para Alice, que agora estava pálida, sua expressão de descrença dando lugar a um medo real. É só o vento, é só o vento, ela murmurava repetidamente, como se tentasse se convencer de que tudo aquilo não passava de uma coincidência bizarra. Lucas desapareceu pela porta do porão e, sem pensar, corri atrás dele. Alice hesitou, mas logo me seguiu.
Quando cheguei ao topo da escada que levava ao porão, o cheiro do mofo e umidade me atingiu como um soco. A escuridão era opressiva e o ar parecia mais espesso lá embaixo, como se estivéssemos entrando em uma outra dimensão. Antes de continuar essa história, já vou te pedindo para que, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe like, deixe o seu joinha para não esquecer e compartilhe os nossos vídeos, talvez nas suas redes sociais. Muito importante, se você ainda não é um apoiador do nosso canal, abaixo na descrição desse vídeo eu vou te deixar uma explicação de como você pode apoiar o nosso canal. E você pode apoiar quantas vezes assim o desejar. Lucas! Gritei, minha voz ecoando nas paredes de pedra do porão. Mas não houve resposta, apenas um som abafado do que parecia ser passos cada vez mais distantes. Eu olhei para Alice, que agora estava parada ao meu lado, segurando a lanterna trêmula que havíamos trazido como precaução. Vamos descer juntos, ela disse. Sua voz firme, apesar do medo, me deixou um pouco mais confortável. Descemos os degraus da madeira, rangendo, cada passo nos levando mais fundo na escuridão. A lanterna de Alice iluminava apenas alguns metros à frente, revelando as paredes de pedra úmida e velhas prateleiras cheias de objetos cobertos de poeira. O porão, engraçado, era muito maior do que imaginávamos. Era como se o chão se estendesse infinitamente para baixo, abrindo-se em um vasto labirinto subterrâneo. Algo ali não fazia sentido. A casa do lado de fora era pequena, mas aquele porão parecia pertencer a uma mansão subterrânea. Finalmente, vimos Lucas. Ele estava parado, imóvel, no centro de um grande salão circular. No chão, aos seus pés, havia uma marca, um círculo desenhado com símbolos estranhos que eu nunca tinha visto antes. As paredes ao redor estavam cobertas de runas antigas, como inscrições feitas à mão em uma língua esquecida. Lucas, sussurrei, mas ele não se moveu. O som, aquele som horrível, reverberava pelas paredes novamente, como uma vibração profunda que não parecia ter uma origem física. Temos que sair daqui, Alice disse com um fio de voz que lhe sobrava. Mas então Lucas se virou lentamente para nós. Seus olhos vazios estavam completamente brancos, como se ele não estivesse mais entre nós. Vocês ouviram também, não ouviram? Sua voz era estranha, distorcida, como se outra pessoa estivesse falando por ele. Agora é tarde. Agora vocês também pertencem a ela. E antes que pudéssemos reagir, Lucas caiu de joelho no centro do círculo. O som aumentou, tornando-se insuportável. Era como se o chão estivesse vibrando sobre nossos pés, as paredes pulsando com o som. Então eu vi. Algo aconteceu e começou a se materializar diante de nós. Uma forma escura e retorcida saindo das sombras como uma fumaça densa. Corremos, eu e Alice, as escadas, tropeçando, nossos corações disparados. Atrás de nós, o som continuava, mas agora era acompanhado por uma risada baixa, sombria e distorcida. Nós corremos muito e não olhamos para trás. Quando finalmente saímos da casa, o ar lá fora parecia surreal, parecia imensamente mais calmo, como se nada tivesse acontecido. Mas sabíamos que algo terrível havia sido despertado. Lucas, ele não era mais Lucas. E o som, ele estava dentro de nós, agora vibrando,
esperando a hora certa para ecoar novamente.